Tá muito calor aí, queridos? Ou tá na benção? Amém. Tá bom aí? Tá tranquilo? Que eu já tô derretendo aqui, mas glória a Deus, na verdade. Isso é o fogo do Senhor, ô glória. Na verdade, querido, que desce do trono e vai incendiando a nossa vida. É desse jeito. Amém, aleluia. Vocês receberam o boletim, querido? Amém. Amém? Glória a Deus. Amados, prestem bem atenção. Deus tem falado conosco, querido, nesses últimos tempos, que é tempo de avançar. Diga assim, é tempo de avançar. Mais uma vez que não houve unidade. Vamos lá. É tempo de avançar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Mas presta atenção, querido, que muitas vezes nós buscamos avançar e como somos pessoas racionais, na verdade, seres humanos que raciocinam, o que acontece muitas vezes é que a gente confia, vamos dizer assim, confia no nosso taco. Sabe como é que é? Pronto. Então, às vezes eu acho que eu sei muito e que eu entendo de muita coisa. Só que o interessante, querido, é que o reino de Deus que avança, ele não tem a ver com as coisas desse mundo. Jesus falou assim, olha só, o meu reino não pertence a esse mundo. Portanto, se o reino de Deus não pertence a esse mundo, querido, você acha que essas coisas aqui vão ajudar em algo? De maneira nenhuma. Para você ter uma ideia, querido, a palavra diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Você vai ver que muitas das vezes, na grande maioria das vezes, o caminho que Deus dá, o direcionamento, a sabedoria que vem do alto, uma estratégia que Deus dá, muitas vezes, e eu estou falando assim, sabe, muitas vezes de uma maneira, eu pelo menos na palavra de Deus eu vejo isso sempre. Sabe como é que é? O que eu vejo é o seguinte, não faz sentido nenhum, humanamente falando. Mas Deus é Deus. A palavra diz que os seus caminhos são mais altos do que os nossos, os seus pensamentos mais elevados do que os nossos. Deus é Deus, querido. Você está conseguindo entender? Amém. Então, amado, hoje eu quero falar sobre algo com vocês. O título da mensagem de hoje é Avançando na Dependência de Deus. O versículo base dessa mensagem está em Lucas 5, 4b, que diz assim: Faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Eu queria escutar a igreja declarando esse versículo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Amado, nós vamos dar uma olhada no contexto desse versículo aí, desse trecho, porque o trecho vai falar muito ao nosso coração. Mas o que eu quero começar dizendo para vocês, amado, é que é tempo de avançar. Diga assim, é tempo de avançar. Mas presta atenção, Jesus falou assim, olha, sem mim, vocês não podem fazer nada. Com Ele, tudo. Sem Ele, nada. O apóstolo Paulo, querido, em Filipenses 4,3, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, não é verdade? Então presta atenção, querido, que todo e qualquer avanço que tivermos na questão do reino de Deus, temos, amado, que depender de Deus. Você não pode se mover, querido, por vontade própria, pela tua sabedoria, pela tua estratégia, pelo teu achismo, pela tua experiência. Porque você vai ver na palavra de Deus, o povo de Israel entrou em várias guerras, mas para cada uma Deus tinha uma estratégia diferente. Não era igual. Você está conseguindo entender, querido? Você está aqui firme? Amém, queridos? Então, para não perdermos mais tempo, eu ia pedir para que você me acompanhasse nesse trecho aí que está em Lucas, o capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Acompanha aí comigo, querido, e se ligue na palavra em nome de Jesus. Diz assim, e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite nada apanhamos, mas porque mandas, ou seja, sobre a tua palavra, lançarei a rede. E fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede e fizeram sinal aos companheiros
que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique, ou seja, quase que os barcos afundavam. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderava dele de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amado, você tem uma porção da Bíblia aí na sua mão, amém? Eu vou pedir para que você bote a mão sobre essa porção da Bíblia e ore comigo. Diga assim: Senhor Deus, essa é a tua palavra. Ela é viva e ela é eficaz. É mais cortante, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, separando, junta de medula, espírito, de alma. Eu te peço, Senhor, fala comigo, que a tua palavra, nessa noite, venha ser vida na minha vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus, aleluia. Amados, prestem bem atenção. O contexto dessa história, querido, na verdade está falando de uma história de pescadores. Eu não sei quantos já tiveram oportunidade de escutar a história de pescador. Você já teve essa oportunidade? Assim, não tem uma fama muito boa, viu, querido? Normalmente, história de pescador é um negócio assim que as pessoas quando escutam, na verdade, querido, falam assim: rapaz, eu peguei um peixe, e o peixe, rapaz, ia daqui até a esquina, e foi um negócio sério. Aí você fala assim: rapaz, misericórdia, não é verdade? Isso. Mas eu sei que em muitas igrejas eu conheço amados irmãos que são pescadores, e para não ter mais dúvida, rapaz, quando eles pescam, eles tiram a foto. Que agora tem esse negócio, né? É telefone, é iPhone, é iPad, é iPin, não é verdade? Macaxeira, tem tudo misturado aí. Hoje dá para fazer tudo isso, não é verdade, querido? Então preste bem atenção, querido. Hoje pode tirar foto e dá para provar o tamanho do peixe, aquela coisa toda, né? Mas normalmente história de pescador, querido, é uma coisa assim meio esquisita. Mas aqui está falando uma história, querido, de pescador diferente. Onde Jesus está nessa jogada. Não é verdade? Uma história, querido, na verdade, que fala de Pedro, não de Pedro, mas também no meio disso estava Tiago, na verdade, João e outros, amados, que na verdade estavam voltando de uma pescaria frustrada. Uma noite inteira, querido, tentando pescar, e sabe o que eles pescaram? Nada, não veio nem uma botina, querido, presa na rede, para falar assim: rapaz, pelo menos dá para calçar um pé. Sabe como é, querido? Não veio uma lata de sardinha, também não vendia sardinha naquela época, não tinha enlatado, não é verdade? Mas não veio nenhum lixo, querido, não veio nada. Não veio nada. E Jesus, quando se aproxima, esses amados, querido, estão lavando as redes. Lavando suas redes. Jesus, querido, que obviamente de uma visão humana, a Bíblia fala que ele entra num dos barcos e fala assim, e pede a Pedro o seguinte: olha, afasta, não é verdade? Porque eu quero pregar. Querido, vamos ser sinceros aqui, não é verdade? É um negócio meio sério para falar assim: rapaz, que cara de pau. Não. O cara vem, a multidão começa a apertar ele. E ele entra num dos barcos e fala assim: queria te fazer um pedido. O que é? Afasta um pouquinho que eu quero pregar. Meu amado, eu estou voltando de uma noite de trabalho. Não pesquei nada. E você está entrando no meu barco. Eu estou aqui cansado, querido, querendo ir para casa dormir. Eu estou dormindo em pé já, querido, aqui. Entendeu? O sol já está batendo no meu corpo, já não ajuda muito. Não é verdade? Você está querendo entrar no barco para poder... Querido, após pregar, ele fala assim: amado, vamos... Agora você vai fazer o seguinte, Pedrão. Você vai afastar o barco mais ainda, você vai para alto mar. Vou para alto mar, vai. Você vai para alto mar, querido. Presta atenção, meu amado, que apesar de aqui ser um lugar físico, tem algo espiritual aqui, amado, por trás disso, onde Jesus estava direcionando Pedro aí. Jesus estava chamando Pedro para ir para um lugar. Porque eu não sei se você... Quantos aqui já tiveram a oportunidade de estar em alto mar? Levanta a mão que eu quero ver você. Olha aí. Alguns poucos já tiveram em alto mar, não é verdade? Normalmente quando você está perto da costa, é um negócio assim, que você meio que fica mais seguro. Não é verdade, querido? Quando você está em alto mar, querido, você olha ao teu redor, não tem nada. Nada. Você fala assim: se acontecer alguma coisa aqui, eu estou lascado, querido.
Não tem nada, não tem pra onde nadar, não tem pra onde correr. E eu posso dizer isso, a pastora Dani, no caso a minha esposa que está lá dentro hoje com as crianças, ela, depois vocês podem perguntar a ela, porque teve uma vez que eu fiquei à deriva, querido. 48 horas em alto mar. Dentro de uma lancha, eu, meu sogro, que já está com o Senhor, e mais um amigo dele. Querido, não é uma coisa boa não, sabe? A lancha não tinha rádio, não tinha como se comunicar com ninguém. A água, querido, que tinha para beber era somente a água, uma água que tinha dentro do compartimento da lancha, que saía num chuveirinho, que tinha gosto de plástico, querido. Era um negócio tremendo. Uma maravilha. Você olhava, querido, eu chegava assim na ponta da lancha, assim, eu olhava assim para a água, rapaz, só tinha cação rodando. Você sabe o que é cação? Filhote de tubarão, querido, rodando a lancha. E eu olhava e falava assim, rapaz, o que tá vendo aqui? Pelo amor de Deus, não dá nem para pular na água para tentar nadar, para sair daqui, querido, abandonar o barco. Não tinha como. Querido, preste bem atenção, porque isso tem a ver com a igreja. Jesus aqui estava chamando Pedro para ir para um lugar, meu amado, onde na verdade ele não poderia contar com sua experiência. Ele não poderia contar com o achismo dele. Ele não poderia contar com a inteligência, com o profissionalismo. Querido, Pedro era pescador profissional, você sabia disso? Ele entendia isso aqui de trás para frente, de frente para trás, é uma maravilha, querido. Jesus estava chamando ele para algo. Presta atenção, igreja, para que você entenda o que Deus está querendo dizer a nós nessa noite. Comecei dizendo que é tempo de avançar, amém? Bem. Amado, mas às vezes a gente avança muito pouco. A gente fica ali ao nosso redor, sabe como é, querido? Onde eu acho que é mais seguro. Eu ligo para alguém e falo assim, vem aqui na minha casa tomar um café, mas eu não vou até o cara. Eu não vou até a pessoa, eu não saio, eu não vou para a rua. Não, eu vou se for aqui. Se for aqui na Redondeza eu vou. Saiu do meu bairro, fica um pouco mais difícil. Que difícil, querido? Você viu o sacrifício que Jesus fez por você? Presta atenção, igreja, Deus está nos chamando para ir para alto mar. Você vai entender até o final do culto o que é esse alto mar, mas você está aqui firme? Amém. Amém, querido? Onde os desafios são maiores, onde os riscos, querido, são maiores. Deus está dizendo a nós hoje, querido, nesta noite, que é hora de a gente sair, querido, do nosso estado, simplesmente de que eu estou salvo, e agora eu boto um raio no pé e descanso, e fala assim, agora, querido, que eu estou salvo, eu preciso salvar a outros. A palavra diz assim, de graça você recebeu, de graça agora você dá. Querido, tem que ir atrás dos perdidos, meu amado. Você sabe o que está acontecendo nessa nação aqui? Amado, o islamismo tem entrado de uma maneira que você não tem ideia. Cristãos têm se convertido ao islamismo. Olha só, querido. E aí eu pergunto a vocês, cadê a igreja? Cadê os profetas dessa nação? Cadê os discípulos de Jesus que receberam uma ordem? Esses discípulos somos nós, que receberam a ordem, e a ordem é a seguinte, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Onde é que estão esses, querido? Temos que sair da nossa zona de conforto. Para onde? Para lugares. Jesus, quando ele envia os discípulos, ele fala assim, olha, eu estou enviando vocês, na verdade, por meio de lobos. Eu estou enviando vocês, na verdade, parece que eu estou enviando vocês para um matadouro. Você está entendendo, querido? Se você está numa situação, amado, bem confortávelzinha no reino, eu quero dizer para você, com muito amor, com muita graça, que você está no lugar errado. Porque eu não vejo isso na Bíblia. Eu não vejo ninguém, querido, na verdade, com um raio no pé, descansando na sua zona de conforto. Eu não vejo isso na Bíblia. Não vejo. Eu vejo pessoas se levantando. Vejo pessoas, querido, pagando o preço. Pessoas avançando cada vez mais. Entrando, pregando o verdadeiro evangelho do reino. Não negociando, querido, o evangelho do reino, mas pregando a verdade. Doe a quem doer, mas pregando a verdade. O evangelho simples, puro. Amado, o mundo está cansado de teologia. Teologia não salva, querido. Quem salva é o Senhor. O que salva é a palavra de Deus, querido. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação vem pela palavra. Amém, querido? Só que para você entrar, você e eu entrar num lugar desse, você precisa receber algo do Senhor. O que é, pastor? Você precisa ser alguém, querido, com ousadia e intrepidez. Alguém que tenha coragem de entrar, querido.
Porque, como eu falei aqui no princípio, Deus está nos levando, querido, para você e eu entrarmos lá no império das trevas e falar assim, acabou. Esse aqui agora pertence ao Senhor, esse pertence ao Senhor, esse pertence ao Senhor. É entrar, querido, no terreno do inimigo. É lá, querido. Hoje eu vejo, querido, na verdade, as pessoas querendo pregar, na verdade, para aqueles que já são cristãos. Esses já estão na igreja, querido. Esses já estão. Tá certo que existe aí uns capengas. Esses capengas a gente exorta, levanta, anima. Vamos lá, querido, vamos levantar e tal. E anima o irmão, encaminha ele a caminhar sobre a verdade. Amém, querido? Amém. Mas, amado, você já viu o mundo aí fora perdido? Você já viu a quantidade de gente aí? Eu vou te dizer qual é a vontade do Senhor, viu, querido? É que chegue de maneira tal, onde que os cultos tenham que ser feitos, querido, no meio das praças, no meio da rotunda ali, aquela rotunda enorme. A gente bota um palanque e prega ali, querido. Por quê? Porque a multidão tem sede e fome. Você está conseguindo entender, igreja? Você está aqui firme? Amém, querido? Preste bem atenção que diz Lucas 5,4, diz assim, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Querido, lançar as vossas redes. Olha só, Jesus está dando uma palavra a esses amados. Após uma noite inteira de pescaria. Você acha que esses amados estavam com disposição? Nenhuma. Você acha que tinha mais força? Não tinha, querido. O negócio estava um pouco complicado. O negócio estava difícil. As tentativas vãs, na verdade, querido, conduzindo esses amados à desistência. Eles já, querido, na beira da água, já lavando as redes para poder recolher tudo. Jesus entra e fala assim, querido, não é por aí não. Vamos voltar de novo. Vamos voltar que você está no caminho errado. Você tentou pelas tuas forças, mas eu vou te mostrar algo novo. Eu vou te mostrar um caminho agora sobremodo excelente. Você está aqui firme, querido, amém? Amém? Amado, não é lançar as redes com a força do teu braço. O que Jesus estava ensinando para Pedro é assim, você vai lançar agora com a minha força. Você vai lançar agora sobre a minha palavra. Você vai lançar, quem vai estar nesse barco agora contigo sou eu. Amém, querido? Você vai ver na caminhada, ao longo da história, você vai ver homens de Deus que receberam palavras do Senhor para começar uma obra, palavras de ânimo, e receberam ousadia, e receberam, querido, intrepidez do Senhor. Você vai ver, querido, Moisés, primeiramente, Moisés quando é chamado pelo Senhor, ele fala assim, eu não sei nem falar direito. Não sabe não, Moisés? Não. A palavra diz que ele tinha a língua um pouco pesada, sabe como é que é? Algumas pessoas dizem que ele havia a oportunidade de ser gago, mas ele mostrou uma deficiência, algo supostamente que poderia impedi-lo. Aí Deus tem misericórdia e falou assim, leva Arão contigo. Sabe o que aconteceu, querido? Arão ficou calado, quem falou tudo foi Moisés. Aí, querido, Moisés morre. Quem é que veio depois de Moisés? Josué. Josué se levanta, querido. Josué se levanta ali. Deus fala com Moisés, olha, querido, levanta, meu servo Moisés morreu, está morto. Levanta, santifica o povo, que eu vou fazer maravilha no vosso meio. Mas olha o que Deus fala para Josué. Então somente ser forte e corajoso. Ousadia, querido, intrepidez. Você vai ter que ser ousado, Josué. Você vai ter que ter coragem. Por quê? Porque você não vai entrar sozinho, Josué. Onde você entrar, eu vou entrar contigo. Mas tem algo que eu quero te dizer. O que é, Deus? Presta atenção. Você não vai se desviar da palavra desse livro, nem para a esquerda, nem para a direita. Vela para cumprir. Cumpre. Ali arrisca, querido. Não se desvia disso aí. E você vai ser bem sucedido. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Você vai ver outro na Bíblia onde Deus falou. Nós falamos algumas semanas atrás sobre Gideão. Vocês lembram? Quantos lembram de Gideão? Digam amém. Amém. Presta atenção, querido. Gideão, quando é chamado por Deus, ele fala, Senhor, a minha casa é a menor de Manassés, não é verdade? Eu sou o menor da casa do meu pai, e aquela coisa toda. E Deus chama, querido, Gideão, na verdade, de forte guerreiro. Forte e guerreiro. E dá uma ordem. Fala assim, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Olha a ordem, querido. Ele está falando, Deus, eu não posso. A minha família é a menor, a mais pobrezinha. Eu sou o menor da minha casa, o senhor deve estar errado. Mas presta atenção, querido, Deus não erra. Eu quero dizer uma coisa para você, amado. Se você se sente impotente, incapaz, você só tem que crer. Por quê, pastor? Porque Deus vai escolher você.
É você que Deus vai escolher, porque Ele escolhe, querido, as coisas simples dessa vida para envergonhar os sábios. Deus, querido, nunca escolheu o capacitado, Ele capacita todos aqueles a quem Ele escolhe. É dessa maneira que Deus trabalha, querido, você está entendendo? Se você se sente dessa maneira, não sabe o que fazer, deixa eu falar um negócio para você, querido. Esse é o melhor lugar para Deus trabalhar. Quando você fala assim, Deus, eu não sei mais o que fazer, Deus fala assim, agora você abriu espaço para eu trabalhar, querido. Porque você tentou de tudo. Não é verdade? Você vai ver que em uma outra ocasião, onde os discípulos estão com Jesus no barco, no meio de uma tempestade, eles começam a fazer de tudo, querido. E Jesus está lá dormindo. Aonde botaram ele? Eu pergunto para você, onde é que está Jesus, querido, na tua vida? Será que ele foi jogado lá atrás do barco? E você fala assim, não, Senhor, é o seguinte, nessa área aqui eu sei bem, eu estudei, isso aqui eu sou o cara. No meu casamento, isso aí eu já sou descolado. Já passei por 5 casamentos. Querido, você ainda não percebeu que não está dando certo a tua estratégia? Você já passou por 5, o negócio está pior do que eu pensava. Não é verdade, querido? Quando eles tentaram de tudo, eles foram lá atrás, falar com ele, Jesus, a gente está quase naufragando aqui, você não faz nada. Jesus se levanta, acalma a tempestade, acalma o mar e se fez bonança. Aí os discípulos olham e falam assim, rapaz, quem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Querido, presta atenção, igreja. Você tem que conhecer, nós temos que conhecer o Deus que servimos. A gente tem que conhecer, querido, quem é Jesus. Jesus trabalha nesse lugar quando nós abrimos mão de todas essas coisas. Sabe por que Deus escolhe as pessoas que não têm capacidade nenhuma? É porque depois não vai ter dúvida que foi Ele que fez. A honra e a glória vai ser dele. Não tem outro, querido. Você está aqui firme, amém, querido? Amém. Vou te chamar aqui para você participar do culto. Você está pronto? Amém? Então, por favor, comece a escrever no seu boletim. Primeira coisa, querido, que nós estamos falando desde o princípio. Escreva aí, por favor. Avançar para as águas mais profundas. Escreva isso, por favor. Já está escrito? Glória a Deus. Então já está escrito, está na bênção. Ô, glória. Então já foi na bênção. Já foi na unção. Glória a Deus. A impressão, a pastora já fez tudo na bênção aí, tudo mastigadinho. Amém, querido? Então preste bem atenção. É tempo, amado, de avançarmos para águas profundas. Há momentos, amado, na nossa vida em que a gente pensa desistir. Às vezes, querido, parece que a igreja não está indo bem. Às vezes parece que o ministério não está caminhando bem. O meu casamento não está indo bem. A minha família não está indo bem. E aí a primeira coisa que eu tento, querido, é um atalho. É tentar desistir. Essa é a pior decisão da vida, querido. Essa é a pior coisa da vida. Por quê? Porque, amado, desistir, retroceder, eu vou ser bem sincero para vocês, isso é para covarde. Os valentes do Senhor, eles não retrocedem. Presta atenção aí, querido, que diz Hebreus 10, 38 e 39, diz assim: e todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás ou retroceder, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Amém, querido? Amém. Nós não somos pessoas que retrocedemos. Amém. Não somos pessoas que voltamos atrás, mas nós avançamos, querido, para águas profundas, para onde o Senhor nos orienta. Eu não sei se você sabe, querido, mas a melhor hora para pescar, eu não sou experiente nem expert, viu, querido, em pescaria, mas o que eu escuto é que o melhor horário para pescar é de madrugada. Você sabia disso? Não sabia? Você está sabendo agora. Segundo pescadores, o melhor horário é durante a madrugada. Eu não sei se você sabe, Jesus chegou aqui, amado, de manhã, eles já tinham feito isso. De madrugada. Jesus entra no barco, se afalta um pouco da aula, prega. Supostamente, amado, terminou de pregar, Pedro olhou e falou assim, agora ele vai mandar voltar e eu vou continuar recolhendo o meu barco. Ele não faz isso, ele manda avançar mais. Pedro, querido, podia chegar aqui para Jesus e ter falado o seguinte: Jesus, deixa eu ser bem sincero para você. Você é um cara que prega bem, legal, gostei da sua pregação, meu coração está aqui cheio, glória a Deus por isso, mas você é carpinteiro, querido. Você entende madeira, sabe, querida? Você entende fazer banco, cadeira, mesa, você entende isso.
Pescaria eu entendo. Você não vê Pedro fazendo isso. Você não vê Pedro em nenhum momento, querido, batendo de frente com Jesus nesse sentido. E Deus dá uma ordem contrária ao que supostamente os pescadores estavam, na verdade, acostumados a fazer. Eles se submetem a isso. Aquilo que supostamente faria sentido para o ser humano, Deus dá uma ordem completamente ao contrário. Você está aqui firme, amado? Amém. Presta atenção, igreja. Se nós formos avançar e se não crermos na palavra do Senhor, vou ser bem sincero para você, você não vai conseguir avançar. Porque Ele vai te dar ordem que não vai fazer, como eu falei no princípio, não vai fazer sentido nenhum para você. Nada. O povo de Deus vai entrar, querido, em Canaã, dar de cara com Jericó. Jericó com muralhas enormes. Você sabe a estratégia de Deus qual foi? Rodeia a cidade. 7 dias. E aquela coisa toda. Aí depois, Senhor, depois a gente entra com arco e flecha, com espada. Não. Você toca a trombeta. Trombeta. Trombeta, querido, é instrumento de música. Não tem nada a ver com guerra. Não, mas é a trombeta mesmo. E sabe o que acontece com a muralha? Caiu. Amados, prestem atenção. Eu não sei o que vocês têm tentado no casamento de vocês, no ministério de vocês, na caminhada de vocês. Eu não sei o que vocês têm tentado, querido, na vida de vocês, mas presta atenção, meu amado. O caminho de Deus, para nós seres humanos, não faz sentido algum, mas é o melhor caminho para se andar. Você está aqui firme, igreja? Amém? Presta atenção, amado, o reino de Deus avança. Só que nesse avanço, amado, eu não avanço por mim, eu não avanço pelo meu achismo, eu não avanço, amado, pelas circunstâncias, eu não avanço pelos sentimentos, mas eu avanço, querido, debaixo da palavra de Deus. Portanto, querido, nós temos que aprender a depender totalmente do Senhor. Você quer avançar? Amém, querido? Amém. Você tem que aprender a depender do Senhor. Você tem que aprender a depender dEle. Presta atenção, amado, a Bíblia fala de um homem que vocês conhecem muito bem. O nome desse homem era Saulo e depois passou a ser Paulo. Não é verdade? Paulo, querido, supostamente diante dos homens, amado, ele parecia não depender de Deus, mas por causa de quem ele era diante dos homens. Parecia ser uma pessoa que as pessoas podiam olhar e falar assim, querido, mas essa pessoa já faz tudo. Eu vou pedir para que você acompanhe comigo aí, querido. Filipenses 3. Presta aí atenção, amado, no que a palavra diz. Embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto a zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Amado, aos olhos dos homens, Paulo não precisava depender de Deus, ele fazia tudo. Mas eram ações religiosas. Atitudes que o coração dele não estava empenhado. Você está conseguindo entender, querido? O coração dele não pertencia ao Senhor. Portanto, ele fazia todas as coisas. Quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, querido, que acontece aquele milagre, aquela coisa toda, logo depois dessa palavra que não está aí, mas você pode checar em casa, logo depois que ele fala isso aos filipenses, ele fala assim, ó, eu dei tudo como perda, para que eu pudesse ganhar a Cristo. Ou seja, Paulo está falando assim, eu achava que tinha muito, eu encontrei o Senhor, e eu vi que o que eu achava que era muito não era nada, então eu abri mão de nada para que eu pudesse receber tudo, querido. Amado, presta atenção, para você aprender a depender de Deus, você tem que abrir mão, querido, dos teus conceitos, você tem que abrir mão do teu achismo, você tem que abrir mão do teu ego, você tem que abrir mão de todas essas coisas para que o Senhor entre e reine na tua vida. Amém. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, amados? Aqui nesse contexto aqui, querido, navegar em águas profundas, amado, implicava perder a segurança de si próprio, as suas técnicas e estratégias para depender totalmente de Deus. Era para isso que Jesus estava chamando Pedro. Pedro, você precisa ir para um lugar
para um lugar onde você vai aprender a depender de mim. Para um lugar onde você vai depender de mim completamente. Presta atenção, amado, ele tinha tentado pescar a noite inteira, não pescou nada. Quando ele faz sobre a palavra do Senhor, o que acontece? Querido, encheram 2 barcos e quase que os 2 afundam. Você está conseguindo entender, querido? Amém, querido? Você está aqui firme? Amém. Amado, preste bem atenção. Jesus mostra que no reino de Deus as coisas não funcionam porque eu sei muito, mas funcionam, querido, debaixo da palavra de Jesus. Isso tem a ver, querido, na verdade, com o que nós vimos aí, que é lançar as redes sobre a palavra do Senhor. O versículo que nós lemos, Lucas 5,5, na tradução brasileira, diz assim: disse Simão, Senhor, tendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, porém sobre a tua palavra lançarei a rede. Amado, presta atenção, a tua vida, a tua casa, o teu casamento, os teus filhos, os teus pais, estão em cima de quê, querido? Você tem que lançar todas essas coisas, amado, sobre Jesus, que é o verbo vivo. Você tem que lançar essas coisas todas sobre o Senhor. Tudo na nossa vida. Você quer depender de Deus, amém? Amém. A nossa vida tem que estar embasada em Jesus, querido. Amém. Ele é a rocha. Ele é a rocha. Ele é a pedra angular, querido. Olha só, amados, o que diz Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amado, lançar as redes sobre a palavra. Você sabe o que significa isso, querido? Preste bem atenção. Significa que o que fizermos, seja em ações, seja em palavras, que possamos fazer em nome do Senhor Jesus. Às vezes eu vejo as pessoas orarem, ou pedirem algo ao Senhor, e depois no final fala assim, em nome de Jesus. Você acha que orar em nome de Jesus é isso, querido? Estou aqui dizendo com você, 100% de certeza que não é. Orar em nome de alguém, presta atenção, se você vai em algum lugar, seja numa companhia, qualquer lugar, e você fala, eu estou aqui em nome de fulano de tal, aquele fulano de tal que te enviou lá, ele espera, o que você acha que ele espera de você, querido? Ele espera que você seja ele, que você não faça nada mais além do que ele faria. Orar em nome de Jesus, ter uma vida caminhando em cima, lançar a nossa vida sobre Jesus, querido, na verdade é você fazer isso. É você fazer as tuas ações começarem a ser as ações de Jesus. A tua palavra começar a ser as palavras de Jesus. Por isso que a palavra diz, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Pelo contrário, que só simplesmente sai da nossa boca aquilo que seja bom para edificação. Amado, pensa antes de falar. O que eu vou falar vai edificar? Não vai. Então, amado, recebe a unção de Zacarias, o pai de João Batista, fica mudo. Fala nada, querido. Para você não matar uma vida e ainda cair aquele peso espiritual sobre você. Você está conseguindo entender? Você está aqui firme, amado? Olha o que diz Colossenses 3,17. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo que fizermos, querido, seja em palavras, seja em ações, fazer em nome do Senhor Jesus. Você está aqui firme, querido? Amém? Glória a Deus. Você está pronto, amado, para lançar, na verdade, a tua vida, tudo que você tem, tudo que você é sobre Jesus, amém? Amém. Você está pronto para depender de Deus, amém, querido? Amém. Agora presta atenção, para você depender de Deus, a palavra diz que se eu não amo o meu irmão, o amor de Deus não está em mim. Se o amor de Deus não está em mim, e a palavra diz que Deus é amor, logo, Deus não está em mim. Você está conseguindo entender, querido? Então preste bem atenção, amado, porque uma caminhada com Deus, de dependência de Deus, quando Jesus morre naquela cruz, aquela cruz, ela tem um formato. Você sabia disso? Ela tem uma madeira na vertical e uma na horizontal. Você sabe o que isso significa, querido? Jesus, quando morreu naquela cruz, ele veio aqui, na verdade, para nos reconciliar com o Pai, em primeiro lugar. A horizontal, nos reconciliar com os nossos irmãos, mas no meio dela tem uma junção, não tem, querido? Pronto. É você ter paz, você se reconciliar consigo mesmo.
Tem pessoas que correm atrás de coisas, de pessoas para poder preencher um vazio, porque não se aceitam do jeito que é. Sabe como é que é, querido? Não se aceitam daquela maneira, não estão satisfeitos com o que são na vida e começam a buscar e ir atrás de, na verdade, coisas, amado, que não vão preencher o vazio do coração. Somente o Senhor pode preencher isso. Você está conseguindo entender, querido? Então preste bem atenção, temos que aprender como igreja, como corpo de Cristo, querido, a depender uns dos outros. Temos que aprender. Eu já escutei pessoas falarem assim, não gosto de depender de ninguém. Meu amado, você sozinho, você é presa fácil. Não existe caminhada no reino só. Não existe, querido. Não existe. Os que estão aqui comigo sabem disso, querido. Eu sou uma pessoa que eu não caminho só. Além de caminhar com todos vocês, que eu tenho vocês para me ajudarem na caminhada. Não só isso, querido, eu tenho uma cobertura, eu tenho um pai espiritual. Que não só ora, mas zela pela minha vida, me exorta quando tem que exortar, quando tem que disciplinar, também disciplina. É uma bênção na minha vida. Glória a Deus. Temos que aprender a depender uns dos outros, querido. Uns dos outros. Por quê? Porque essa multidão que está aí fora, presta atenção, você vai precisar de ajuda. Você vai precisar de ajuda, querido. Você sozinho, você pode conseguir aí, querido, angariar 15, 20, 30 pessoas, mas você não vai conseguir fazer mais do que isso. Você é um só. Você é um só. Você precisa de braços e pernas, querido. Você tem que entender que a igreja do Senhor Jesus é um corpo, onde nós estamos unidos e ligados uns com os outros. Você está aqui, querido? Amém? Olha o que diz, amado, Lucas 5,7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem o quê? Ajudar, querido. E foram, encheram ambos o barco de maneira tal que quase iam a pique. Amado, presta atenção. Assim como a gente tem que entender o seguinte. Há uma unidade tremenda entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você sabia disso, querido? Há uma unidade tremenda. Apesar, querido, de você ver que tem o Pai, que é o Criador de todas as coisas, você tem o Filho, na verdade Jesus, que é o nosso advogado perante Deus, e você tem o Espírito Santo, na verdade, que é o nosso intercessor, que é, na verdade, aquele que nos consola, aquele que nos ensina em toda a verdade. Eles caminham na mesma direção. Essa unidade que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o desejo do coração de Deus que haja dentro da igreja. Onde todos caminham, querido, na mesma direção, num só pensamento. Olha só, querido, presta atenção que diz Efésios 4, 15 e 16, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Querido, cada um aqui tem uma função. Cada um aqui, querido, Deus vai dar dons. Deus tem dado dons, talentos. Amém, querido? Mas presta atenção, é para que possamos ajudar uns aos outros. Para que possamos edificar uns aos outros e assim crescermos juntos, querido. Cada um fazendo a sua parte, mas ajudando um ao outro, conectado. Presta atenção, querido. Para eu segurar esse microfone aqui que eu estou segurando, que a mão está segurando, uma só a mão que está segurando. Tem o antebraço, tem o braço, tem o ombro, tem toda a musculatura, tem as juntas e tudo coopera para que o microfone, querido, fique seguro aqui. Mas veja que há uma cooperação de todas as partes. Deus espera isso da sua igreja. Presta atenção, Deus espera que haja unidade de corpo, querido, que é a gente estar juntos, que haja unidade de fé, que possamos crer na mesma coisa. Chega dessa história, querido, de vários evangelhos, de várias interpretações. Há um só Deus, um só Espírito, querido, ele só fala uma coisa. Amém, glória a Deus. Eu nunca vi, querido, de Deus dar direcionamento diferente. Não existe isso, querido. Não, pastor, porque tem denominações. Não, mas isso foi criado pelo homem. Você não vê a denominação na palavra? Amém. Mas tem problema a denominação, meu amado? Não tem problema de um, desde que não interfira na única doutrina que a palavra cita, que é a doutrina dos apóstolos. Não tem problema nenhum. Não interessa o nome da igreja. Isso vai ali para a razão social, para ter um nome. Acabou, querido. Isso não tem a ver com nada nos céus. O que começa a afetar, querido, os céus, abrir os céus ou fechar ele, é que doutrina você está seguindo. É sobre o que e sobre quem você está caminhando. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém, queridos? Então preste bem atenção, olha o que diz 1 Coríntios 1, 10.
Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Isso é corpo, querido. Isso é um caminhar com o outro. Eu falei aqui da unidade de corpo, falei da unidade de fé e não falei da de espírito, não é verdade? A unidade de espírito, querido, que tem que existir dentro da igreja, a palavra diz que o vínculo é a paz. Essa paz, ela é shalom. Shalom, querido, um dos significados de shalom é comunhão. Então presta atenção, querido. Deus quer que nós, dentro da igreja, estejamos em comunhão uns com os outros. Ou seja, que não há nada, querido, que me impeça de ter comunhão com o meu irmão. É aquela coisa assim, quer ter unidade de espírito, amém, querido? Amém. É assim, ó, errou, trata. Amém. Peça perdão, libere perdão. Hoje eu estava falando com um amado, hoje pelo telefone, a gente estava falando até sobre isso, né? Sobre essa questão de pedir perdão. E assim, às vezes as pessoas olham para a graça do Senhor e parece que é um negócio meio, né? E, querido, Deus é amor, mas Ele também é justo, Ele é justiça. Amém. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Você está aqui firme? Amém. Então presta atenção, igreja. Diga assim, amado, diga assim, eu vou avançar, para as águas profundas. Eu vou depender totalmente de Deus. Eu vou lançar as redes sobre a palavra de Jesus. Eu vou depender do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Amém, querido? Agora eu quero falar do último e quinto ponto, que é o primordial nisso tudo. Que sem isso os outros pontos não conseguem entrar. E o último ponto, querido, é que você tem que entender que nós temos que aprender a ceder o nosso barco para que Jesus fale às multidões. Preste bem atenção. Lucas 5:3. E entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Eu quero te trazer, querido, para o âmbito espiritual para que você entenda isso aqui que eu estou querendo dizer. O barco, querido, não sei se você sabe disso, era um ponto de apoio para Pedro. Você está entendendo? Pedro dependia do barco para pescar. Você está entendendo? Era dali que ele trazia, querido, o seu sustento, a sua provisão e confiava naquilo. Você está conseguindo entender, querido? Portanto, querido, na verdade, era como se fosse a vida de Pedro. A vida de Pedro era pescaria, querido. Aquele barco, se você tirasse o barco de Pedro, acabou a vida do homem. Olha o que é que Jesus faz, querido. Jesus entra naquilo que era a vida de Pedro. Jesus entra naquilo que era a vida de Pedro, querido, para pescar peixe. Não para pescar peixe, mas para trazer um ensinamento. Porque antes dele falar para Pedro, entra, vai pro alto mar e lança a tua rede para pegar os peixes. Jesus antes estava ali pregando a multidão, pescando quem? Homens, querido. Depois da pesca abundante que Pedro faz, a palavra de Pedro para Jesus é: me segue e eu vou fazer de você um pescador de quê? De homens, querido. Igreja, preste bem atenção nisso, querido. Antes de avançarmos com ousadia e intrepidez, agir em fé, em obediência, dependendo completamente de Deus, a gente tem que aprender a ceder a nossa vida para que o Senhor, querido, na verdade, possa falar às multidões. Amém. Pastor, me explica isso um pouco melhor. Preste bem atenção, igreja. Deus nos coloca, querido, todos os dias no meio de pessoas ou em ambientes, querido, que Ele nos leva, que Ele permite. Presta atenção, às vezes já tive em situações dessa. Eu vejo pessoas, querido, falarem de carro, falar de trabalho, falar de filme, falar de novela, fala de receita, mas amado é incapaz de falar as coisas concernentes ao reino. Incapaz. Por que, pastor, que isso acontece? Porque ainda não deu espaço para Jesus entrar e falar às multidões. Você está pensando, amado, o quê? Que quando você prega para alguém, é você que está falando. Se você achar isso, peça perdão hoje ao Senhor, querido. E aprenda a deixar o Senhor falar através da tua boca.
Toda vez que eu vou subir nesse púlpito, eu falo assim, Deus, não me deixa pregar não, que eu vou estragar a igreja. Vai todo mundo embora, as vidas vão se perder. Mas que o Senhor possa falar através da minha boca. Não deixe que eu fale, que o Senhor venha falar através da minha vida. Amado, nós temos que aprender isso. Aí vejo pessoas que vêm com desculpa. Desculpa, amado, eu falar isso. Não se sinta assim, afrontado, nada disso. Mas às vezes vem com uma desculpa assim meio esfarrapada, sabe, amado? Aquela sua, não, veja bem, pastor, porque eu não quero fazer muita pressão. O cara parou ali, querido, 2 horas conversando com uma pessoa e foi incapaz de falar de Jesus. Não, eu fiquei ali, no momento que eu estava ali, eu fiquei orando. Aí Deus não me deu abertura, não me deu oportunidade. Você teve 2 horas ali, querido. E você foi incapaz de abrir a tua boca e falar assim, amado, esse assunto tá uma beleza, mas eu quero te dizer algo. O que foi? Querido, Jesus te ama. Ele tem um propósito para a tua vida. A tua vida, querido, não é trabalhar para comer para viver para trabalhar. A tua vida não é isso. Não é esse ciclo vicioso. Mas Deus tem um propósito para você excelente. Deus quer te tirar desse ciclo vicioso e Deus quer te fazer de alguém. Você quer fazer de você alguém, querido, que na verdade vai ser prestativo. Alguém que vai servir na mão do Senhor. Alguém que vai fazer algo sobrenatural. Abre a tua boca e fala do amor de Cristo, querido. Amém. Fala do que Deus fez na tua vida. Não deixa que essas coisas, querido, comecem a te paralisar. Porque isso faz com que você fique lá na beira da água, onde os discípulos estavam. Você não avança para alto mar nunca. Se você não deixa Jesus entrar no barco, querido, e começa a se submeter à palavra dele, você vai ficar ali na beira da água. E na beira da água, sabe o que você pesca? Querido, dependendo do lugar, assim, na beirinha, assim, se tiver assim, umas pedras, você pode de repente conseguir ali arrumar uns caranguejos, algumas coisas assim, sabe, querido? E é um negócio complicado. Mas você não vai conseguir pegar nada, querido. Tem que entrar para as águas. Tem que entrar para as águas. Deixa Deus entrar, querido. Deixa Deus entrar. Deixa Deus entrar, querido. Olha o que diz, amado, Lucas 12:11. Quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governadores e autoridades, não fique preocupado, pensando como vão se defender ou o que vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Olha só, querido. O Espírito Santo, ele vai falar de você, ele vai falar a você, vai falar através da tua vida, mas você tem que fazer uma parte aí. Aí você fala, que parte é essa, pastor? Você tem que ler a Bíblia, querido. Não, pastor, mas eu sou uma pessoa que trabalha muito. Eu não tenho tempo. Você desculpa, meu amado, mas uma pessoa onde num dia que tem 24 horas, você não consegue parar 1 hora que seja para o Senhor, rapaz, eu vou te dizer, o negócio está complicado. O seu dia, na verdade, está mal organizado. Porque é impossível isso. Aí quando você vai ver, quando você vai analisar, normalmente pessoas que falam isso para mim, quando eu me aproximo da amada ou do amado, você vai ver que ele chega do trabalho, aí a pessoa gasta 2, 3 horas na frente da televisão. Opa! Será que não tem tempo mesmo? Não tive tempo hoje. O jovem depois vai me chamar no canto. Não tive tempo hoje de ler a Bíblia. Aí você vai olhar, ficou 5 horas jogando videogame. Ué, queridão, você não teve tempo de ler a Bíblia. Não é que não teve tempo. As suas prioridades estão trocadas. Meu amado, se você não se enche da palavra, 2 coisas aí vão acontecer. Primeira coisa, amado, é que você não vai ter o que falar. Porque o que o Espírito Santo vai falar através de você? O teu coração não está cheio. A boca fala que o coração está cheio. Você não encheu da palavra. E outra coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, amado. O Espírito Santo, ele se alimenta da palavra. Você sabia disso? O Espírito Santo que habita em você, ele se alimenta da palavra. Se eu não ler a palavra, amado, ele vai enfraquecendo dentro de mim. E eu não sei se você sabe, uma pessoa quando está muito fraca, ela não consegue falar direito. Você sabia disso? É assim que acontece, meu amado. Quantos aqui, querido, tomam um café da manhã quando acordam? Levanta a mão que eu quero ver você. Praticamente todo mundo, não é verdade? Quantos almoçam aqui? Levanta a mão que eu quero ver você. Rapaz, a igreja toda.
Quantos jantam? Levanta a mão, quero ver você. Rapaz, você come 3 vezes ao dia, você é incapaz de alimentar o espírito. Você alimenta a tua carne pelo menos 3 vezes no dia, você é incapaz de alimentar o teu espírito. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Olha o que diz, amados, Atos 2,18. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Igreja, presta atenção, é tempo de avançar para lugares onde vamos ter que depender completamente de Deus. Os riscos vão ser maiores. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Deus vai falar através de você e de mim. Temos que parar de ter medo. O medo, ele arma laço. O medo arma laço. Eu tenho que parar de ter medo, ter vergonha. Que vergonha, querido? Abre a tua boca. Vergonha passou, querido. Jesus, quando passou por tudo que ele passou, toda a humilhação, mas ele não retrocedeu. Ele avançou e foi até o fim. Sabe por quê? Por amor a mim e a vocês. Me diz o que eu não posso fazer por amor a ele, querido. Então, igreja, presta atenção. Deus nos conduz, amado, a sermos mais ousados. Deus nos chama, querido, para avançarmos. Não só, querido, dentro de nossas casas, nossas vidas, nossas famílias, mas também como igreja. Deus está falando assim, é tempo de avançar. É tempo de avançar. Você vai cuidar da sua casa. A igreja começa dentro da tua casa. Você vai cuidar da tua casa. Você vai cuidar do teu altar. Mas você não para aí, meu querido. Não é para isso que Jesus te chamou somente. Tem um mundo inteiro para ser conquistado do Senhor. E o que temos feito? O que temos feito, querido? Você vai ver, querido, que normalmente quando você vai pescar peixe, o que acontece é que você tira ele do seu local de habitação, onde ele está tendo vida, não é verdade? E você traz ele para um lugar onde ele vai morrer, não é verdade? Jesus hoje está mandando a gente avançar para que possamos fazer algo diferente. Aí você fala, o que é? Você vai entrar, querido, e você e eu vamos ser pescadores de homens. E nós vamos fazer o contrário, nós vamos tirar essas pessoas do seu estado de morte e vamos trazer eles para uma vida mais do que excelente. Ou seja, é contrário à pescaria de peixe. Você está vendo, querido? Você não tira da vida e traz para a morte. Você tira da morte e você traz para a vida. Você está pronto? Amém, queridos? Glória a Deus. Recebam essa palavra da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja. Eu quero orar por vocês. Em nome de Jesus.